Olá, eu sou o André Margi, consultor SAP, especialista em IS Retail e FMS, certificado em S/4HANA. No vídeo de hoje, eu vou falar não sobre SAP, vai ser um pouco diferente. Vou falar sobre as minhas experiências profissionais, um pouco sobre minha trajetória de carreira. Então, eu vou explicar como é que eu entrei no mundo SAP. Acho que é um ponto interessante. Muita gente que trabalha com SAP, mas não é consultor, ou que ainda nem nunca utilizou o sistema SAP, ah, fica na dúvida ou não sabe como ingressar nessa carreira. Talvez escutando e vendo um pouco sobre a minha história, pode ser de alguma forma, pode conter alguma dica, alguma informação que vai te ajudar a pensar um pouco como migrar para uma carreira SAP, sendo como usuário SAP, como analista SAP, ou então como até um consultor. Tá? Então, eu trabalhava numa empresa de tecnologia, naquela época ela não era tão grande assim, o nome dela é Tivit, hoje ela se tornou uma empresa gigante de tecnologia, de data center, e naquela época eu era um estagiário, na verdade, da empresa, e eu fui escolhido para ser o key user da implantação do SAP. Então foi o SAP Indústria implementado na Tivit, e eu era o key user de MM. Então, para mim foi uma experiência ótima, muito interessante. Trabalhei com gente de diversos outros módulos e diversas outras áreas, muitos consultores, muita gente boa também. E é ali que eu aprendi, que eu tive o primeiro contato com SAP, me identifiquei demais, adorei a dinâmica de projeto. Ah, Depois do projeto, os consultores foram embora, como acontece em muita consultoria ou em muita empresa, e eu fiquei responsável pela manutenção do módulo de MM. E eu estava confortável, porque eu tinha um domínio daquele ambiente, e eu tentava me encorajar para virar um consultor, mas eu não tinha segurança, não tinha certeza se eu seria um bom consultor. Depois de 2 anos de implementação do SAP, eu fui ganhando coragem, tentando também ler, estudar um pouco. Isso era por volta de 2007, 2008, 2009, né? A implementação foi em 2006 para 2007. Eu fiquei até 2009 lá. E a partir daquele momento, em algum momento, né, por volta de 2009, eu decidi que eu ia virar um consultor SAP. Então, eu recebi uma oportunidade de uma consultoria, ah, só que eu não sabia, um detalhe muito importante que mudou bastante a minha carreira, deu direcionamento para a minha carreira, foi que era um SAP um pouco diferente daquele que eu estava acostumado. Na Activity foi implementado o SAP manufatura ou indústria, e para essa vaga da consultoria era o SAP IS Retail. Mas até então eu não me atentei, ou a pessoa na época que me entrevistou, não a estou culpando por isso, mas ela não me informou, até onde eu me lembre, que era SAP IS Retail. E eu não fazia a menor ideia de qual era a diferença entre um SAP e outro. Eu fui aprovado no processo, na entrevista, e fui para o cliente, que chama Carne e Queijo, uma empresa de Recife. E chegando lá, eu super animado, super feliz, vou trabalhar com SAP, que eu já conheço bastante coisa. E aí que eu fui procurar o cadastro do material, MM01, e não tinha nada. Fui procurar o cadastro de centro, não tinha nada também. E aí que eu perguntei para um consultor que sentava ao meu lado, também de MM, onde estavam essas informações. E aí ele, de forma bem engraçada, falou: "Você não sabia, não? Isso aqui é retail." E eu continuei não entendendo nada. Aí é que foi cair a ficha que era um segmento de indústria diferente da manufatura e que havia um conteúdo do sistema diferente, as necessidades do cliente também eram diferentes. Enfim, nesse projeto eu consegui aprender demais com os consultores que estavam participando desde o começo no projeto. Tive que correr atrás também bastante. A gente conseguiu fazer o Go Live, não teve nenhum problema maior pela falta de conhecimento meu no retail. Todo mundo entendeu que era um momento de aprendizagem. Acho importante a gente ser bastante honesto quando a gente vai entrar em algum projeto ou
quando a gente é demandado por alguma solução, algum cenário, dizer que a gente não conhece, ou que a gente conhece uma parte, mas que vai estudar, que vai buscar conhecer isso, para não transmitir. Às vezes a gente quer transmitir bastante segurança e confiança, que a gente faça isso quando a gente realmente tem certeza do que vai entregar, né? Então, eu nunca enganei ninguém. Bom, depois desse projeto da carne e queijo de Recife, que foi no varejo, eu fui alocado para um outro projeto, também no varejo, no Sonda Supermercados de São Paulo. Também lá a gente fez a implementação especificamente de dado mestre, então cliente, fornecedor, dado mestre de varejo também, com as funcionalidades de varejo ligadas a dado mestre e principalmente a materiais. Uma experiência ótima, muito aprendizado sobre cadastro de materiais, principalmente sobre as categorias de materiais, né, que são os genéricos, as variantes, material display, qual a dinâmica, quais são as características específicas desse mercado de supermercados. Ele é bastante rico, ele difere bastante de uma rede, não sei, de material de construção ou de uma rede voltada para moda, por exemplo. É um outro cenário. Então foi um ótimo aprendizado. Depois desse projeto, fui para uma outra empresa que estava começando no mercado brasileiro, também de varejo, que é o Burger King. Quando a gente fez o Go Live lá, para vocês terem uma ideia, a Burger King tinha aproximadamente 25 lojas abertas no Brasil, estava em plena expansão. Lembro que a estratégia era que fossem abertas por volta de 600 ou 700 lojas, acho que num prazo de 7 ou 10 anos. Com certeza já se passaram esses 7 anos e devem estar por volta disso. E para mim foi bastante desafiador, porque eu era o único consultor, uma parte do projeto, né? O único consultor MM, já era ali o meu terceiro projeto de varejo, então eu tinha uma bagagem, e eu consegui, entendo que desempenhar um papel interessante, e conseguimos fazer Go Live com cenários que tinham sido mapeados, que eram os, vamos dizer assim, os básicos, né, de MM. E depois desse, eu passei um período curto de tempo no Roldão, é um atacadista também do estado de São Paulo, varejo, onde o cenário, um período curto, mas um cenário que me trouxe muito conhecimento, que é o cenário de MRP, ou de reabastecimento. Eles tinham uma demanda específica de implementação de MRP, de automatização do MRP, e eu me aprofundei demais, até em breve vou lançar e colocar um vídeo aqui sobre MRP, compartilhar esse conhecimento, que ele é muito interessante, e é um cenário bastante rico, e pode trazer bastante benefício para a empresa também, bastante automatização. Bom, depois desse projeto, eu fui para Uberlândia, no grupo Martins. Eles tinham uma empresa de e-commerce, tem ainda, e ali a gente começou um projeto de varejo também. O Go Live inicial seria de dado mestre, então a gente começou com todo o mapeamento dos cenários, do print, só que durante o projeto foi interrompido, a gente não fez o Go Live por uma decisão do cliente. Então, foi um período curto, acho que 3 ou 4 meses. De qualquer forma, passei por esse projeto. Depois eu fui para uma empresa. Depois eu fui para um outro projeto muito rico para a minha vida, que foi a implantação, o rollout, também de varejo, da empresa Burberry, que é uma empresa inglesa de moda, de luxo, onde eles estavam então fazendo o rollout do SAP para o Brasil. Foi um projeto de 7, 8 meses mais ou menos. Eu era o consultor MM, a gente teve depois de um começo do projeto outros consultores MM vindo para incorporar ao nosso time. Também aprendi bastante, principalmente nessa relação trabalhando com a matriz, que era no caso o UK, eles centralizavam os processos todos lá. Então, os processos eram centralizados, tinha um template global em Londres, e a partir de lá é que eles faziam os rollouts nas subsidiárias. Chegou a vez do Brasil, então eles contrataram um time local
através de uma consultoria brasileira, e eles fizeram, então, o rollout para o Brasil. Geralmente, nesses rollouts, a gente é responsável pela localização Brasil. A gente é muito demandado pela localização Brasil, por quê? Porque a localização Brasil não existe, obviamente, em outros países, e o pessoal de fora não consegue entender a localização Brasil, por isso que eles contratam um brasileiro para fazer. Acho que é ótimo para a gente, né? E, por outro lado, a gente não é muito envolvido em processos core, em processos funcionais, processos logísticos. É claro que, como o dado mestre está inserido no processo logístico, você acaba entrando também e conhece o processo da empresa, o processo logístico, por exemplo, nesse caso que eu estou dando exemplo. Mas não nos é dada a chance de fazer muitas configurações ou de propor novos cenários, porque os cenários já existem, existe um modelo global de implementar aquele cenário, e eles não vão permitir que você, do Brasil, faça uma mudança drástica naquele processo que eles demoraram anos, que eles já começaram implementando provavelmente na matriz ou na Europa, né? Então, tem prós e contras, mas serviu para mim conhecer a dinâmica de um projeto global, onde a gente falava inglês o tempo inteiro. Essa é uma característica também, se você tem interesse em trabalhar num projeto global, saiba que, obviamente, você tem que saber inglês, ou pelo menos ter um inglês técnico de SAP bom, para poder trocar e-mails, para poder dialogar com as pessoas lá de fora. A gente fez o Go Live, deu tudo certo também na implementação. Depois desse projeto, eu fiquei um período curto, por volta de 2 meses e meio, uma empresa chamada Ingênico. Esse não era SAP Retail, mas ele meio que foi uma ponte para que eu fosse para um projeto maior também, de uma implementação global na Sunglass Hut. Sunglass Hut é uma empresa, pertence ao grupo Luxottica, que é uma empresa italiana. Nesse modelo deles, o template global ficava nos Estados Unidos, então a gente tinha muita interação com o pessoal dos Estados Unidos, e a Sunglass Hut também não estava começando, já tinha uns 3 anos de operação no Brasil, mas eu entendo, na minha opinião, era quase um começo de operação. E também eu fui responsável pelo módulo de MM, por cuidar da localização Brasil, onde também, até que eu tive um pouco mais de acesso aos processos core, os processos voltados para MM, mais do que até na Burberry. Foi um momento muito proveitoso, porque eu conheci um pouco mais de funções de retail, como, por exemplo, o SAP MIM, que ele é voltado para gestão de lojas, ele é voltado para entrada de mercadorias, transferências, movimentações de mercadorias nas lojas, uma versão web. Eu nunca tinha conhecido isso, então foi bastante rico para mim. E eu tinha que trabalhar, então, com o pessoal do template global dos Estados Unidos, mas tinha muita interface com um outro stakeholder, que era o pessoal da Itália, e ali eu pude praticar bastante italiano. Bom, eu entendo que eu falo italiano, claro que quem é italiano é que vai poder julgar isso, mas às vezes não era muito fácil, porque diferentes decisores queriam coisas diferentes, mas de qualquer maneira o projeto foi, a gente conseguiu fazer o Go Live de várias interfaces, um projeto que conteve bastante interface, então aprendi bastante sobre interface também. Passado esse projeto, a empresa fez um convite para que eu fosse o coordenador da Sunglass Hut da SAP. Acabou não dando certo esse convite no primeiro momento, aí eu fui para um outro projeto, na Chili Beans. Chili Beans já tinha implementado o SAP, Chili Beans é uma empresa brasileira, e fiquei mais responsável pelo suporte, conheci muita gente legal, aprendi bastante sobre o processo deles. É também SAP Varejo, embora eles trabalhem no modelo quase todo 100% de franquia, então eu consegui aprender sobre o modelo de franquia, como que ele funciona dentro do SAP, como é que isso pode ser trabalhado. E passado esse projeto da Chili Beans, aí a Sunglass Hut me fez um convite novamente. Eles não tinham encontrado ninguém para cuidar do SAP aqui no Brasil. Eu aceitei o convite, acabou sendo interessante para mim. Então a minha responsabilidade era cuidar
das funções da SAP no Brasil. Claro que a grande parte das configurações eram sempre feitas pelos Estados Unidos, mas eu era um certo elo entre a área de negócio do Brasil e os Estados Unidos. Eu aprendi demais sobre negócio, adorei ficar perto da área de negócio, então eu podia entender as necessidades, os requerimentos e propor soluções, né, soluções sistêmicas, soluções do SAP. Houve, vou colocar, dois projetos muito interessantes, em que eu entendo que eu tive uma participação muito boa. Um foi da Dufry, ou seja, era um business novo para a Sunglass Hut, e um outro um projeto de franquias, em que eu consegui absorver, consegui entender quais eram as necessidades e propor um modelo de negócio dentro do SAP. Para isso eu tive que ir até os Estados Unidos, convencer o pessoal dono do template global a aceitar ou a entender qual era a minha sugestão. Depois eu fui para a Itália também, falar com o pessoal da Itália. Foi uma experiência demais, incrível, assim, bastante exposição, mas eu estava bastante engajado nisso, porque eu via que, entendia que aquela solução, aquela proposta ia trazer muito valor para a área de negócio. Então, no final, a gente fez o Go Live. Sei que até hoje são dois negócios rentáveis para a empresa, ou pelo menos os modelos funcionam dentro do SAP. Depois disso, eu consegui dar um salto onde meu escopo mudou um pouquinho. Eu fui convidado para ser o gerente das empresas de varejo da Luxottica. A Luxottica tinha até então como varejo a Oakley e a Sunglass Hut, e aí meu escopo aumentou. Então não ficou só restrito ao SAP, responsável também pela infraestrutura de loja, também pelos sistemas de loja. Contando rapidamente, a gente acabou trocando o sistema de loja por um outro chamado PDV, né, uma outra empresa. Foi também uma experiência muito rica, aprendi demais sobre como funciona um POS, como funciona um PDV. Houve mudança, houve interação com o SAP, havia algumas interfaces, cadastro de material, de vendas, com o SAP Car, que é o repositório de transações. Então, ou seja, as informações que saem do PDV passam por esse sistema de repositório, onde é feita a auditoria das vendas. Depois, uma vez que elas são auditadas, elas vão para o SAP Retail, e foi assim que funcionou durante essa implementação. Também conseguimos fazer Go Live sem grandes problemas. No final de 2018, agora colocando um pouco de data, no final de 2018, ou agosto de 2018, eu saí da Luxottica, num período de transacional ou temporário. Fui para o Roldão fazer uma implementação de S4HANA, fiquei por 3 meses mais ou menos. Eu saí antes do Go Live, porque eu recebi a grande oportunidade da minha vida, que foi sair do Brasil e trabalhar na matriz de uma empresa global também. Recebi uma oportunidade para vir para a Holanda, que é onde eu estou hoje. Então, hoje eu moro na Holanda, trabalho na ASICS, aqui eles falam Essex, e é aqui que fica o template global. Eu conheci tantos templates, ou alguns templates globais, né, nessas implementações de rollout. Agora estou do outro lado, conhecendo e tendo noção das dificuldades, dos desafios, que é fazer parte de um time global. É muito desafiador, não é muito fácil. Depois eu vou gravar um vídeo falando como pode ser feito essa transição de uma carreira nacional, trabalhando no Brasil, para uma carreira global. E eu consegui vir para cá. Hoje cuido da parte de dado mestre. Então também é uma empresa de varejo, né, tem SAP Retail. Na verdade, um mesclado, né, uma mistura de atacado com varejo, mas a gente utiliza o SAP, nem o S Retail, usado o FMS, que é voltado para moda. Então, é composto das funções do varejo, mais algumas funções de moda ligados a temporadas, a coleções. Porém, é desafiador, e eu consegui entender quais eram os meus gaps em skills e fui buscar a compensação, fui buscar preencher esses gaps para que eu não passasse mais dificuldade, para que eu não sofresse trabalhando num cenário global, né?
Então, eu quis contar um pouco sobre a minha trajetória profissional, entrando em detalhes. Pode ser que tenha ficado um vídeo um pouco longo, mas a ideia foi rechear e colocar um pouco de conteúdo por cada projeto que eu passei. Também é um pouco de recordação para mim. Que, de alguma forma, essa trajetória, cada um tem a sua, com as suas particularidades, mas que, de alguma forma, seja até inspiradora para algumas pessoas. Eu tinha um sonho que era de morar fora do Brasil, que era de trabalhar com SAP fora do Brasil. Óbvio que não foi a primeira tentativa que eu consegui, nem era o meu plano vir para a Holanda, eram outros países. Desde que eu comecei a trabalhar com SAP, eu tentei vir para um projeto global em um outro país e várias vezes não consegui. Então, muitas vezes não era nem por, não sei, talvez falta de sorte, ou não era a pessoa certa para aquele projeto, ou nem era o meu momento, mas que vocês entendam e que percebam que, sim, é possível construir uma carreira internacional. Claro que existem alguns pilares que você precisa tê-los de forma bem ancorados para que te projete para uma oportunidade fora do Brasil, mas que esses sonhos são possíveis. É sim possível você, do Brasil, conseguir vir, seja para a Europa ou para os Estados Unidos. Bom, eu queria falar com vocês, era isso, contar um pouco da minha experiência, um vídeo um pouco diferente dos demais. Logo, logo eu posto um vídeo especificamente sobre essa carreira internacional, como funciona trabalhar fora do Brasil. Ok? Fiquem bem e até a próxima.